movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar. Com retransmissão pela Rádio Classista da FITRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310. De Boa Viagem, Camponesa FM 95,7 de Crateús. E FM 25 de Maio, a 95,3 de Madalena, formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa. Estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, que está compartilhando este programa. O programa tem produção, conteúdo e apresentação dele, Márcio Rodrigues. Locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários de Rafael Tomiyama, Antônio Ibiapino, Fábio Sobral, Marcelo Shoa, Padre Hermano Alegre e Souza Júnior. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinface, o Shoa Advogados Associados e Sintigrace. Agora, 10 horas, 3 minutos, vamos dar início em definitivo com o comando dele, Márcio Rodrigues. Bom dia. Obrigado, Jonathan Neto. Felicidade de voltar aqui ao programa Democracia no Ar. Estamos ao vivo, amigos ouvintes, e começando o Democracia no Ar de hoje pela sua web rádio Atitude Popular. Exatamente esse que é o espaço dos movimentos sociais aqui do Ceará. Obrigado pela audiência e pelo apoio da AFBNB, Mova-se, Sintigrace, Sinface, Sintaf e o Shoa Advogados Associados. Estamos em rede de comunicação popular via rádio e também no ar ao vivo nas páginas do Facebook, Democracia Participativa CE e da Rádio Atitude Popular. Democracia no Ar é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais aqui, os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente. Ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possuía um canal de comunicação entra no ar agora. Democracia no ar. Na edição de hoje vamos receber Marcelo Shoa, nosso comentarista de todas as quintas-feiras. Hoje ele estará conosco para um momento especial, pois ele vai abordar um tema que está deixando todo mundo meio que de cabelo em pé. É isso mesmo, o golpe militar. O golpe militar parece que está sendo armado, engendrado aí nas casernas e em outros ambientes, e nós estamos aqui apreensivos a respeito disso. Mas, amigo ouvinte, se você quiser participar do programa Democracia no Ar de hoje, não se esqueça, afinal de contas, é uma possibilidade a mais de você participar, além de você estar aí nos assistindo no Facebook. Nós estamos aqui à disposição no telefone 98206-3106. Isso mesmo, vou repetir. O código de área é 85, o telefone é o 98206-3106. Aqui a democracia é para todos e todas. Exatamente. E vamos começar aqui com uma notícia separada da Rede Brasil Atual. Essa notícia foi publicada ontem, né? E diz o seguinte: o sistema de justiça é adversário maior do que Temer, diz Pedro Serrano. Para esse jurista, Temer é presidente ilegítimo e impeachment de Dilma foi medida de exceção, mas a acusação de Rodrigo Janot banaliza a denúncia e hoje são mais preocupantes os ataques de meios autoritários a pessoas, obras de arte e ciência. Isso mesmo, é esse o resumo da ópera da reportagem publicada ontem, por volta de 19 horas, na Rede Brasil Atual, que fala a respeito da entrevista com esse jurista muito bem conceituado, Pedro Serrano, não é mesmo, Marcelo Shoa? Demais. Então, Pedro Serrano falou o seguinte: o presidente da República, Michel Temer, apresentou nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados sua defesa contra a segunda denúncia do ex-procurador
Secretária-Geral da República, Rodrigo Janot. Temer é acusado de obstrução da justiça e organização criminosa. Os ministros acusados, junto com Temer, Moreira Franco, Secretaria-Geral da República, que foi alçada à condição de ministério para proteger Moreira Franco, para ele não se responder na justiça comum. Eliseu Padilha, desculpa, Marcela, da Casa Civil, também estão envolvidos nas denúncias. Na opinião do advogado de Temer, Eduardo Carnelos, a peça acusatória é uma tentativa de golpe no Brasil. Já que é uma tentativa de golpe no Brasil, vamos a Marcelo Shoa, que vem aqui hoje falar especialmente a respeito desse tema. O golpe, mas não esse golpe civil, jurídico, parlamentar, midiático, que nos ceifou o direito de termos a nossa escolha, né? Nós fomos às urnas em 2014, escolhemos uma pessoa, essa pessoa assumiu o poder, mas não conseguiu governar. Por qual razão, Marcelo? Bom dia, Márcio. Bom dia, Jonathan. Bom dia, turma que nos escuta e assiste uma Atitude Popular. Bom dia, em especial, ao pessoal do Democracia Participativa. É uma satisfação, mais uma vez, vir aqui ao programa e participar nessas quintas-feiras. Na verdade, essa turma conhece muito bem de golpe, né, Márcio? Especialistas. Eles são um negócio impressionante. PhD, né? Eles são bons nisso, eles conhecem, eles ensinam, eles praticam, eles dominam o tema, e quando eles falam que é golpe, eu acredito, porque eles realmente são especialistas. Eles conhecem de perto, né? Você vê que olha que o Maia disse que não fez com o Temer o que o Temer fez com a Dilma. Então, é um negócio complicado, porque realmente... Imagina se ele fizesse metade do que o foi feito com a Dilma, né? Porque o Temer tinha caído lá no primeiro mês. Né? O Temer está com 3% de popularidade numa rejeição dessa. Não, ele não está com popularidade, está com margem de erro de popularidade. Ontem ele disse que tinha que fazer a reforma da Previdência porque a Previdência a ideia foi construída quando a expectativa brasileira era 65, 70 anos, e hoje o brasileiro vive 80 e 85, e daqui a pouco vai viver 140, 150. Olha só. As coisas melhorando e a gente nem percebe. É brincadeira. Rapaz, nós estamos realmente no mundo dos canalhas. Isso é uma picaretice, e eles estão realmente... jogaram, acho que a toalha, e perderam qualquer tipo de respeito, né? Pela seriedade com as coisas, né? E aí, quando você fala da discussão hoje, eu entendo que ela é muito necessária, porque nas últimas semanas nós temos visto alguns militares, né, se colocarem concretamente defendendo o golpe, né, a intervenção militar, e militares da ativa. E aí, na última semana, muita coisa de internet, muita defesa, a Folha já fazendo enquetes abertamente sobre isso, mostrando que há setores da população defendendo o retorno dos militares, e alguns militares defendendo isso também, e se colocando como a única instituição capaz de representar a moralidade nacional. E, primeiro, eu queria fazer uma ponderação sobre isso, sobre os responsáveis por isso, né? E, segundo, fazer uma desmistificação sobre essa suposta moralidade, né, dos militares. Isso precisa ficar bem claro, né? Porque a mídia gorda, é gorda porque ganha muito dinheiro de quem está no poder, até para poder manter no poder, né? Senão ela fica atacando o tempo inteiro. Mas a mídia gorda, ela faz o seguinte, ela maquia aquilo que é a realidade. E a gente pode perceber que a realidade é a seguinte: existia muito mais corrupção na época do período militar no Brasil do que há hoje na democracia.
Mas isso não se fala. Né? Na verdade, isso, a gente vai tentar falar isso aqui hoje, né? Claro, Márcio, na verdade, a corrupção ela não é uma coisa própria do Brasil. Né? Isso é importante que se diga. A corrupção ela é um vício, né? Ela é um produto de uma lógica sistêmica que acontece em todos os países do planeta, e no capitalismo ela é da gênese do próprio sistema. Né? Imagine um sistema em que a lógica é você acumular riqueza da seguinte maneira: acumular riqueza em cima da compra da mão de obra de alguém. Então, eu vou ganhar mais se eu pagar menos pela mão de obra que eu estou comprando. E vou acumular mais se eu conseguir disputar no mercado de uma maneira mais competitiva que o meu colega está competindo. Então, eu vou acumular mais se eu estiver ganhando em cima de quem eu estou pagando, né, para baixo, e quem eu estou competindo para o lado. Então, o capitalismo ele é um sistema egoísta por si só. Ele corrompe na sua lógica. Então, assim, qualquer sistema capitalista ele é corrupto pela natureza. Né? O sistema capitalista ele é corrupto. Em teoria, né, o sistema capitalista é corrupto. É um sistema, ele é diferente, por exemplo, da lógica comunista, que, na sua teoria, é um sistema que compartilha. Na lógica, o comunismo é solidário. Não estou dizendo que, na prática, as práticas socialistas não foram corruptas, porque a burocracia dos totalitarismos socialistas, elas também foram corruptas. O stalinismo ele se deu através de um totalitarismo que também estabeleceu bases de corrupção contra as quais a gente também precisa se colocar de maneira incisivamente contrária, porque a corrupção ela estabelece desigualdade também na sua forma de estabelecimento social. E os mecanismos de controle à Constituição, de enfrentamento à Constituição, eles são importantes que existam. Agora, a ordem militar, ela é isenta de corrupção? Não. Todas as instituições são corruptas. O que aconteceu na ditadura militar? Por que a gente não conhece a corrupção que aconteceu na ditadura militar? Porque a ordem militar, o que acontecia na ditadura militar, era tudo escondido. Ninguém conhecia a ditadura militar e nem podia falar da ditadura militar. Ninguém podia criticar absolutamente nada, porque qualquer crítica, você ia para a cadeia, meu amigo. Você não podia dizer que o sistema era ruim. Imagine corrupto. Você só podia aplaudir. Ai de quem apontasse algum equívoco. Mas, Márcio, a ditadura era tão corrupta, mas tão corrupta, que roubou até o direito de voto do povo brasileiro. Eu não estou falando aqui, meu amigo, dos crimes que a ditadura cometeu contra os direitos fundamentais das pessoas, de tortura, de perseguição, de sequestro, de direito de vir, os crimes de tortura psicológica, só contra das demissões sumárias, das expulsões das universidades. Eu não estou falando desses crimes. Eu estou falando dos direitos de cidadania, de exercício de voto, de sindicalização, de participação de reuniões, de circular livremente na cidade, de se reunir, de assistir um cinema que não podia ter, de escutar uma música que tinha censura, de ir livremente para um local X. Esse direito, essas coisas que foram, em primeira mão, foram cortados. Veja bem que hoje tem coisas simples que estão acontecendo e que já existem setores da sociedade que são contra. Né? Essas manifestações que parecem simples, na época da ditadura, que as pessoas hoje se horrorizam em portas de museus, isso era muito potencializado, porque na ditadura era ou você aplaudia ou você estava ferrado. Então, assim, a ditadura é óbvio que é a corrupção. Né? Para que regime mais...
para que corrupção mais? A ditadura, como é que um coronel deixa de ser coronel e termina banqueiro, meu amigo? Só a ditadura permite isso. A ditadura é os prefeitos biônicos, os governadores biônicos, todo aquele staff de cargos públicos, de generais verde-oliva, não sei o quê, todo aquele tratamento classe A que aqueles caras tinham. Aquilo ali é uma caixa preta, cara. Corrupção em Itaipu, corrupção nas hidrelétricas, na Ponte Rio-Niterói, era escandaloso. Mas, enfim, o que acontece é que o que nós estamos vivendo, e aí eu queria conversar um pouco sobre isso aqui, é que existem os responsáveis para que um general daquele viesse em público e defendesse a volta dos militares, se achando com o direito. Antônio Holanda, na última segunda-feira. Né? E eu vou dizer aqui... Mas eu acho que a gente precisa também, Marcelo, analisar a reação de quem está exercendo o poder civil no Brasil, que, pelo que preconiza a nossa Constituição, sei que ela, hoje em dia, pode ser encarada apenas como um simulacro, né? Como o livro do Luiz Moreira. Que vai ser lançado hoje, e também vou conversar sobre isso, porque eu acho que o Luiz ele coloca isso muito bem posto nas discussões dele. Mas a questão aqui é a seguinte, né? Por que quem está no poder não repreendeu e não fez com que esse general fosse exemplarmente punido? Porque se nós não vivemos um período em que a intervenção militar, ou seja, a ditadura militar, né? O fato do militar ir lá e usurpar o poder que é do povo, que é dado a civis. Ir lá e dizer assim, se você não fizer isso, eu vou tomar o seu doce. Né? Por que é que ele fez isso e por que ele não foi punido? Nem por Raul Jungmann, que é o atual ministro da Defesa, comandante em chefe número 2 do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e por que ele não foi punido pelo Michel Temer, que é o comandante em chefe número 1 do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, pelo menos naquilo que está escrito na nossa Constituição. Porque, Márcio, lá atrás, nós permitimos uma coisa perigosa no Brasil, que foi a inversão de papéis nas instituições brasileiras. Existe uma coisa que a Constituição estabelece, que é a divisão dos poderes e os limites que cada poder exerce no país, em executivo, judiciário e legislativo. E ao lado tem o Ministério Público. Esses são os poderes brasileiros, o Ministério Público como um quase poder, digamos assim. O judiciário, ele é um poder que, teoricamente, a ele é reservado o equilíbrio das tensões. Mas acontece que o judiciário permitiu, através da Lava Jato, e a Lava Jato, no seu interesse político, de seletivo, de retirar o PT do poder. Não vou colocar dessa maneira. Primeiro de retirar o PT do poder, depois de especificamente prender o Lula. Fazer qualquer coisa. Então, para isso, o Moro, o Dallagnol, e depois o Janot, eles resolveram que, para isso, eles precisavam contar com a população. E para o próprio empoderamento. O que é algo que não condiz com o equilíbrio de três poderes que são distintos. E para isso, eles precisaram de um outro poder, que era a mídia. E nessa arquitetura foi feito um teatro. Esse teatro ele é perigoso, porque o teatro, o Márcio, ele é permitido na política.
a política é um palco, né, em que você faz a discussão, né, em que você chega em determinados consensos através... É óbvio que você tem que ter parâmetros éticos, mas que você tenta esticar ao máximo possível, à medida do possível, né? Em que você nem sempre consegue aquilo que você quer, mas você tenta levar ao máximo, né? São interesses diversos. Você dialoga com as possibilidades, mas o judiciário, né, ele não pode fazer naquele campo, né, em que você trabalha com a justiça, né, com regras, né, o que a política faz. Você tem que ser isento. Você não acusa, investiga e julga. Então, Moro, Dallagnol, né, e sobretudo Janot, tentaram fazer, né, no seu âmbito o que fizeram, o que deveriam ter feito agentes políticos. De repente, eles são políticos frustrados. De repente, são só pessoas que queriam ter feito política e não toparam fazer política, porque a política também, você, cheia de riscos. Claro, você tem que disputar o voto, meu amigo. É melhor você fazer um concurso e ir para a segurança do concurso público, né? E ser procurador e juiz federal com as suas regalias. E aí a Globo também pescou, né? Ó, vamos jogar o holofote com o cara é vaidoso. Ele vai, e aí a Veja, vamos jogar o holofote nele, vai para a capa da revista, ele vai ganhar o prêmio nacional, ele vai não sei o quê, ele vai para Las Vegas, dar a palestra no mundo todo, lançar livro, não sei o quê. De repente é isso. O fato, meu amigo, é que isso desconstruiu o direito nacional. Isso desconstruiu a lógica jurídica. Isso, o problema não é, o problema, por exemplo, não é a prisão coercitiva. O problema é você banalizar a prisão coercitiva. Veja só o que aconteceu com o reitor da UFESC. Veja só o que aconteceu na semana passada no estado do Ceará. Uns caras fantasiados, bandidos fantasiados de policiais federais, subiram num apartamento e roubaram 1 milhão em cheques. Disseram que eram policiais federais cumprindo um mandado de prisão, o porteiro deixou os caras subirem. E os caras foram lá roubar o cara. Porque hoje está tão comum que antigamente você recebeu notificação, é a presunção de inocência. Ia ao delegado para saber o que tinha acontecido, ia com o advogado para saber o que diabo era aquilo, e se defendia. Hoje você já vai preso, né? Porque você não sabe mais, né? Você pode ser preso a qualquer momento. E eram bandidos que foram lá. Então, assim, isso, condução coercitiva, delação premiada. Veja só essas penas que o cara condena em 40 anos e reduz para 2 com delação premiada. Né? Então, tá dessa maneira. Então, o resultado. O que eu quero dizer? Né? Derrubaram a presidente legítima. Né? Com isso, desmoralizaram o Congresso Nacional. Né? Hoje, o próprio Ministério Público, procuradores do lado do Janot, abandonaram o Ministério Público para trabalhar em escritórios de delação premiada, porque agora virou uma mina também de dinheiro. Né? A mulher do Moro trabalhando em escritório de delação premiada. O Dallagnol dando palestras pagas. Né? Quer dizer, a delação da JBS toda aí comprometida. Porque, gente, então assim, o próprio Ministério Público, a própria Procuradoria-Geral da República, que foi o Janot transformou o Ministério Público na PGR, também não está isenta de corrupção, porque a corrupção, como eu disse, ela é sistêmica. Então, esses camaradas, por vaidade pura, eles mostraram para o país que nenhuma instituição é confiável. Quer dizer, o povo, que ele é massa de manobra da mídia, se você for fazer uma pesquisa, o povo não acredita nas instituições nenhuma. Aí chega o general e diz assim, a única instituição é o Exército, são as Forças Armadas. Porque também, aí é uma culpa nossa, né? Nós nunca, de verdade, abrimos a caixa preta, digamos assim, né? Deixamos blindada
essa discussão sobre a corrupção que existe nas Forças Armadas. Embora tenha livros denunciando isso. Tem muitos livros, mas a verdade é que, acho que com um receio mesmo do que pudesse acontecer, a nossa transição foi muito tardia, a nossa transição democrática. Só agora com a Dilma, né, com Lula, a gente começou a fazer a comissão da verdade, a gente demorou muito para começar a abrir os arquivos da ditadura. Né? Deveria ter sido feito. Imediatamente. A gente nunca puniu os caras, né? Depois da Constituição. Imediatamente. Esses caras nunca foram puxadreiros, né, pelos crimes que cometeram, né, pelas mortes que causaram, por ter... Olha só, tem crime maior, o Márcio, que esses bandidos cometeram do que ter privado o nosso país de uma geração brilhante como um Darcy Ribeiro, um Celso Furtado, um Paulo Freire. Imagine aí, rapaz. O Brizola. Nós fomos privados desses caras. Um Comparato, essa turma estava no auge. Né? Nós fomos privados dessa geração. O Florestan Fernandes. Nós fomos privados. Fora o assassinato de várias e várias lideranças. Muitos. Né? Quer dizer, sem falar de outros que teriam saído das universidades para fazer política imediatamente. Então, que não saíram. Que não saíram, que nem chegaram, que nem começaram. Foram expulsos dessas faculdades, dessas universidades. Então, esses caras, eles assassinaram o Brasil quando o Brasil estava acontecendo. Uma geração que tinha o amor pelo seu país, pela América Latina, né? Que estava acontecendo o tropicalismo, um movimento tipicamente brasileiro, de arte moderna, de olhar para o país. Aí, resultado, apostou numa coisa americanófila, uma coisa alienada. Foi muito difícil a gente reconstruir tudo isso. Aí, quando o Brasil começa a funcionar e vem esse retrocesso. Aí vem o cara... Não, aí só quem vai salvar o Brasil são as Forças Armadas. Né? Isso é piada. Né? É brincadeira. Aí a minha preocupação é porque, exatamente no momento em que nós estamos apostando numa política cada vez mais de apoio à brutalização policial, né? E de desarticulação das esquerdas da América Latina, né? Eu não duvido mais do que possa acontecer, né? E acho, Márcio, que é muito relevante que os sindicatos, que os trabalhadores, que os movimentos sociais estejamos preparados para o que possa acontecer, porque acho, honestamente, que é hora da gente repensar no apoio às instituições, sim, né? No apoio acreditar desacreditando, né? Porque ou a gente acredita nisso, ou as coisas ficam complicadas, de fato. Agora, mais do que acreditar nas instituições, porque se for o caso de refazer um pacto social, repensar que qual seja o pacto social, o sonho revolucionário a gente não pode deixar de lado, porque o capitalismo ele realmente é um sistema fadado ao fracasso. Ele é egoísta. Então, acho que foi um equívoco grande da esquerda trabalhar a sua educação deixando de lado a formação intelectual solidária, sabe? A gente não pode deixar que a nossa formação intelectual seja uma formação eivada, por exemplo, de uma formação sem solidariedade. Você vai ser feliz porque você vai chegar na universidade, vai se formar e vai ter um emprego e vai sobreviver para a sua família. Não, cara. Nós vamos construir uma sociedade fraterna. Eu vou pedir licença aqui a essa conversa, né, aprofundada com o professor Marcelo Shoa e colocar ele, Jonathan Neto, para fazer um breve intervalo e já voltamos. Democracia no ar. 10h32. É
Rapidinho, apenas para agradecer a você que está aí do outro lado conferindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, Oxô Advogados, Associados e Sindigrace. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM aí no decorrer da sua programação local, a Canudos FM de Boa Viagem vai reprisar esse programa que você está conferindo agora na íntegra para você, tá bom? Então, estamos ao vivo na página Democracia Participativa, CE, no Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma e outras tantas páginas pessoais que estão nesse exato momento compartilhando o programa Democracia no Ar. É isso mesmo, reverberando esse belo programa Democracia no Ar. Que é uma realização do movimento Democracia Participativa ao programa Democracia no Ar. Sendo assim, já voltamos com a segunda parte do programa de hoje, com Márcio Rodrigues. Temos aqui o nosso companheiro Marcelo Show, nosso comentarista de todas as quintas-feiras, doutor em Direito, e hoje está falando especialmente a respeito do risco de a gente sofrer uma intervenção militar aí nos próximos meses. O Souza Júnior manda já uma provocação aqui para você, Marcelo, né? Você acredita na possibilidade de uma intervenção militar na atual situação do Brasil? E se acredita, quais, na sua opinião, as forças sociais ou segmentos da sociedade que dariam apoio ao pretendido golpe? Compare a situação de hoje com 1964, por favor. Tem também aqui uma provocação, uma pergunta do Daniel Pio Bezerra. Obrigado, Daniel, aí, pela audiência. Pergunta ao companheiro Marcelo Show da aprovação pelo Congresso Nacional do fim da estabilidade do servidor público. Um grande abraço, Daniel. Obrigado aí, Daniel. O que a gente poderia falar aqui também é a posição do Zequinha Silva, que entrou e já soltou de uma vez. Militarismo nunca mais. Já deu para ver o que representa. Marcelo? Bom, é o seguinte, Souza Júnior, meu camarada, infelizmente, eu vou ser bem sincero com você, eu acredito. Eu acredito porque eu não posso duvidar de nada mais. E vou lhe dizer uma coisa. Tenho visto na Venezuela os caras tentarem de toda forma que isso aconteça. Aliás, estarei na Venezuela na próxima semana. Fui convidado pelo Conselho Eleitoral venezuelano para acompanhar as eleições que a Assembleia Constituinte já chamou para governadores de todo o país. E estou indo muito feliz porque quero estreitar os laços com o poder constituinte lá, para ver de que maneira a gente fortalece uma rede solidária com o povo venezuelano, com o verdadeiro poder. Exatamente, com o bolivarianismo, porque acho que nesse momento a gente precisa estreitar e nos apoiarmos vice-versa, né? Agora, se acontecer, Souza Júnior, eu tenho uma preocupação, e vou deixar claro. Já falei aqui no primeiro momento. Tenho visto uma polícia cada vez mais violenta. Com os estratos sociais mais... Exatamente, Márcio. Cada vez mais violenta nas periferias. Nós mesmos, lá no nosso escritório, organizamos um seminário na semana passada. Por isso, Márcio, peço desculpas, não vim aqui. Terminou bastante tarde. Foi um seminário muito importante. Foram mais de 140 sindicalistas. Um seminário de proteção político-sindical, proteção laboral sindical. E teve um tema que foi a defesa de sindicalistas nesses momentos de conflito com policiais. Olha só a que ponto nós chegamos, né? Porque a gente sempre é recebido, quase sempre, pela polícia. De maneira... Bom, imagine aí que nós deveríamos ser recebidos
Mas eu me coloco porque os advogados, quando vamos, também somos recebidos dessa maneira. Imagine aí que o sindicalista, a Constituição nos coloca, impõe junto porque vamos também, como pacificadores sociais, porque o sindicalista é um equalizador dos conflitos sociais do capital trabalho na medida em que ele representa os trabalhadores. Mas ele é criminalizado. Ele é criminalizado claramente. Então, assim, o que fazer diante de uma situação em que o Estado, através da polícia, só recebe na porrada, né? Então, e nós estamos falando de um Estado em que a polícia é de um governo progressista. Então, assim, teoricamente. Então, assim, isso é grave, né? Porque, eu, inclusive, vi no jornal, não faz muito tempo, que a nossa polícia foi ter uma expertise com a polícia de São Paulo, que é uma das polícias mais violentas do mundo. E se houver um golpe, o efetivo são das polícias militares. Então, nós teríamos que fazer, Souza Júnior, uma resistência popular, né? E nós teríamos condições de fazer resistência popular, camarada, né? Eu só estou fazendo esse alerta porque, em 1964, e aí você me pergunta isso, o Prestes foi à televisão para dizer que não haveria golpe, que todo mundo ficasse tranquilo, que as Forças Armadas tinham garantido ao presidente João Goulart que estava tudo sob controle. E essa foi a grande contribuição que o PCB, né, deu ali naquele momento, foi dizer que todo mundo ficasse tranquilo, e todo mundo ficou tranquilo. E foi uma ditadura que durou 30 anos. Talvez o exemplo melhor esteja vindo agora, da Venezuela, de Maduro, né? Maduro, se você não sabe, vou revelar para você aqui agora, ele reuniu muitas e muitas lideranças populares, reuniu boa parte da população carente e distribuiu armas. Por que ele fez isso? Porque Donald Trump chegou na televisão e disse que iria invadir a Venezuela, iria acabar com aquele Estado venezuelano que ele considera uma ditadura. Agora, nunca vi uma ditadura que passa por diversos testes e aprovações populares via urna, né? Eleições na Venezuela ocorrem, no mínimo, a cada 2 ou 3 anos, às vezes de ano em ano. Esse livro que o Luiz Moreira estará lançando agora às 2 horas na Assembleia Legislativa, a Constituição como Simulacro. Mostrando aqui para vocês. Na verdade, essa é a edição anterior. Essa é a segunda, ele vai lançar a segunda edição. Eu vou apresentar esse livro, e é interessante que quando ele foi lançado a primeira edição, eu fiz uma crítica a ele. O livro é genial, mas eu fiz uma crítica na minha inocência. E eu vou apresentar um livro que eu fiz uma crítica. Porque ele diz que a Constituição é tratada como um simulacro, porque nós, constitucionalistas, temos um dogma, que é a defesa da Constituição como quase como uma religião, um sagrado, né? E, bom, naquela época, em 2007, a gente fazia essa defesa, a Constituição já tinha 50 emendas. E eu, como é que o Luiz faz um negócio desse? Se a Constituição já está difícil defender a Constituição assim, os direitos sociais estão assim, se defender a Constituição como simulacro, os caras vão acabar com os direitos sociais. Aí eu vou já entrar na história da estabilidade. E aí, vão acabar com a Constituição. Mas a grande questão é que naquela época, de 2007, havia discussão sobre uma matéria que o povo queria aprovar e que o próprio beneficiário da emenda não queria. E eu ia com a cabeça do beneficiário da emenda, que eu era um defensor, né, da imutabilidade constitucional e na inocência, que era o Lula, que o povo queria aprovar a possibilidade da eleição, do terceiro mandato, Márcio. E o Lula não queria. E o Lula não queria. E eu não vamos não, porque vai mudar a Constituição, não sei o quê. E o Luiz dizendo, a Constituição pode ser mudada se o povo quiser. A Constituição não tem problema. O titular do poder é o povo. Talvez a gente tenha errado justamente naquele momento. Né? Aí porque se a gente for olhar para outras democracias do mundo, você dá uma olhada, por exemplo, no que acontece com a Alemanha.
nós temos de Helmut Kohl e a Angela Merkel, quase 30 anos de poder da social-democracia alemã, do PSD, né? Eu não lembro qual é o partido dela, mas ela tá no poder, dando continuidade a um outro cara que já estava no poder há muito tempo. Ela está entrando no 4º mandato dela como comandante em chefe de toda a nação alemã. Olha, cara, o Luiz tem razão, porque, olha, na verdade, hoje a Constituição tem 100. Ontem foi publicada a 96ª, que foi a do fundo partidário. Não é que a Constituição seja um simulacro. Quem é simulacro nesse país é o povo. É a democracia. O Temer tem 3% de popularidade e está aí falando besteira. Então, assim, o povo é um simulacro. É por isso que eu digo, se a gente for fazer um pacto social, mesmo redefinindo o papel das instituições, a gente não... E mesmo que a gente não vá fazer uma revolução socialista, uma revolução comunista amanhã, o sonho socialista a gente não pode esquecer nunca, porque no dia que a revolução tiver que ser feita, a gente tem que estar preparado, porque a gente não pode formar sociedades egoístas, a gente tem que formar sociedades solidárias. Porque a gente não pode permitir que, mesmo com um Estado social ou liberal, as pessoas sejam formadas com a cabeça egoísta. O que foi feito ontem, né, é a própria demonstração de que a Constituição brasileira tem se tratado com um desrespeito total. Né? Essa história da estabilidade, que foi perguntado pelo colega, que foi o Daniel, essa mudança de ontem, ela é feita em nível infraconstitucional. Não foi nem de emenda. Porque a estabilidade do servidor ela é garantida no artigo 41 da Constituição, salvo engano. O que foi alterado ontem foi, em nível infralegal, uma mudança que permite a demissão no caso de conduta, né, de conduta administrativa. Isso acaba incentivando perseguições políticas. Mas é lógico, meu amigo. Aí o cara me disse, não, mas isso é bom porque o sujeito agora vai ter que ser mais zeloso, vai ter que ser um sujeito mais diligente, vai ter que estar mais de si no trabalho. Eu vou fazer uma provocação para você, então, Marcelo. Você entra na sala desses cursos de preparação para concurso e pergunta para as pessoas por que é que elas querem fazer aquele concurso público, né? E a gente vai ouvir respostas todas, menos aquela: eu quero servir ao povo do meu país. Não existe isso. Rapaz, olha, só vai dar assédio moral, entendeu? Só vai dar perseguição e só vai dar preterimento em nome do beneficiado daquele cara que for nomeado pelo político X que tiver no poder. E claro, o que vai dar também são pessoas adoecidas, exploradas, uma política evidente de desmoralização do servidor, vai ter demissão, sim. As pessoas, isso vai esfacelar a política do sindicato, porque as pessoas não vão se sindicalizar, ninguém vai para a greve, né? Ninguém vai participar de manifestação nenhuma, ninguém vai ter coragem para defender o seu direito, ninguém vai ter coragem de assinar um manifesto, qualquer que seja. Isso aí é evidente. Né? Todo mundo coagido no local de trabalho. Rapaz, bom, vai ter muita luta jurídica, claro, mas é importante que as pessoas saibam, né, que o que está acontecendo ontem é um retrocesso em cima de uma das principais conquistas da história do servidor público brasileiro, né, que nós não tivemos para os trabalhadores da iniciativa privada, que, aliás, os trabalhadores da iniciativa privada tinham até 1969, quando a ditadura militar acabou. Para os que defendem a ditadura, a propósito da colocação do camarada que falou intervencionismo militar nunca, né?
lembrar aí, para os que não sabem, evidentemente que a história passa e muita gente não sabe, em 69, os militares acabaram com a ditadura, havia a estabilidade decenal, você completava 10 anos, então, a partir do momento você não podia, na empresa já não podia mais ser demitido, você ficava, e aí já ficava com a estabilidade, só podia ser demitido por justa causa. Então, aí você tinha estabilidade, e aí a ditadura trocou isso pelo FGTS. E o FGTS, hoje em dia, a gente vai fazer um outro programa. Só para falar sobre o FGTS, que o Temer também está metendo a mão no FGTS, todo mundo. Que, aliás, no Brasil, você pode ser demitido por qualquer coisa, né? Aí você, por exemplo, você não faz a barba, aí o seu patrão não gosta, e você está demitido, está aqui seu direito. Porque isso aqui é um palhaçada. Olha, o direito de trabalho no Brasil, me chama aqui que eu passo uma hora falando sobre o direito de trabalho do Brasil. Esse pessoal está querendo mexer, que dizem que protege o trabalhador, esse direito de trabalho é uma palhaçada. Esse direito não protege o trabalhador. Esse direito, ele estabelece regras mínimas para que aquela relação se dê de uma forma, digamos assim, racional. Mas eu conheço regimes laborais muito melhores do que o do Brasil. Eu escrevi um livro há 2 anos atrás mostrando que esse direito de trabalho ele é extremamente injusto com as trabalhadoras. Tanto é que é mais fácil para o homem desenvolver, conciliar as tarefas profissionais com a vida familiar do que as trabalhadoras. Né? Márcio, essa CLT que os caras dizem que é atrasada, porque ela protege o trabalhador, ela foi desenvolvida com base na lógica da Carta del Lavoro, que é uma carta fascista, que é uma carta, meu amigo, que era assim, dava um direitozinho para o trabalhador e amarrava o sindicato a benefício do governo. Então, assim, quem inventou essas regrinhas aí, do direito do trabalho, foram eles, a partir da OIT, que eles criaram, para evitar os conflitos laborais. Os trabalhadores queriam fazer a revolução, rapaz, queriam implantar o comunismo. Em 1848, o Marx e o Engels queriam um manifesto comunista. A Comuna de Paris foi em 1870. O Capital foi dessa época. Em 1917 foi a Revolução Russa. Não tinha negócio de direito de trabalho, não. Eles que inventaram. Essas regras aí que eles estão querendo acabar, eles que criaram, para que os trabalhadores não fizessem as suas greves, as suas revoltas. Eles estão dando um tiro no pé. A Folha de São Paulo apresentou, anteontem, uma palestra que um escritório de advocacia daqui deu lá sobre as novas regras trabalhistas dos Estados Unidos, e o cara chegou lá, rapaz, o americano, e disse, quer dizer que essas são as reformas do Brasil? Então o Brasil ainda não é um país capitalista, não, que a gente não pode nem diminuir salário. Porra, é brincadeira, cara. Esse cara quer tratar o trabalhador na base do chicote. É brincadeira. Voltando um pouquinho aqui ao tema principal, o Antônio Hamilton Martins Mourão é o atual secretário de Economia e Finanças do Exército. Ele fez a declaração de que se nada acontecesse, se a justiça não fizesse nada até o final do ano, muito provavelmente haveria uma intervenção militar no Brasil. Tem que ser preso, rapaz. Isso aí. Agora tem que ter também gente com moral para chegar lá e aplicar a pena, né? Ele destacou a intervenção militar como o que chamou de alternativa à corrupção instalada no Brasil. O Exército não tem corrupção nenhuma, né? É inacreditável isso. Bom, agora aí, sabe, Márcio, já outros cometeram a mesma coisa. O Bolsonaro já disse isso, né? O Bolsonaro já disse isso no parlamento. O Bolsonaro dedicou o impeachment dele a um torturador. Quer dizer, o nosso democratismo, né? A Dilma também permitiu muito, sabe? O nosso senso de tolerância democrática com intolerância, os fascistas, ele também estica. Ele é muito esticado. Olha, cara, teve uma coisa que eu aprendi na Espanha, no meu doutorado de Direitos Humanos, isso é interessante. Na democracia, você permite, você tolera tudo menos a intolerância. Porque o fascismo, ele não quer dialogar. O fascismo é o anti-diálogo.
Ele quer evitar o diálogo. Então, você não dialoga com o fascismo, você enfrenta o fascismo. Qual é a alternativa que o nosso general está dando aqui? Ele está dizendo o seguinte, que no final do ano, ele vai fazer... instalada no Brasil. Pois é, ele está dizendo o seguinte, ele deu prazo, até o final do ano, se não resolver, eu vou fazer a intervenção. É a mesma coisa que o Trump fez lá na Assembleia da ONU. Ele disse o seguinte, eu vou sair do Tratado de Paris, nenhuma opção, vou sair, né? Então, os 190 países que assinaram aqui esse acordo de meio ambiente se lasquem, eu vou lascar a Coreia, né? Por isso que a Coreia disse, então, declarou guerra a gente, vou lascar a Coreia, na Venezuela tem estão violando direitos humanos, no Irã não sei o quê, o cara não dá alternativa, está tudo certo, só o que eu penso. Isso é intolerância, meu amigo. Não pode. Agora, falta realmente autoridade para chegar e dizer, não, cara, não é assim, não. Aí você vai dizer que a Constituição é um simulacro? Não tem como dizer isso, né? Eu tenho algo interessante aqui, a gente precisa fazer as chamadas, né? Nós temos aqui, por exemplo, uma... Aliás, aquele ministro do STJ fazer enquete, né? Sobre o que, é que você acha da intervenção do Brasil. Que belo exemplo, né? Eu fui estudar o histórico do cara e ele começou logo sendo professor no colégio militar. Daí dá para entender, né? Como é? Não perca essa oportunidade. Dia 7 de outubro de 2017, na Clínica Bem-Estar, no Shopping Salinas, endereço Avenida Washington Soares, 909, 65D. Vai acontecer uma oficina de horta suspensa, das 9 às 12 horas. Oficina básica de plantas medicinais, das 14 às 17 horas. O ministrante é o Daniel Pinto Bandeira, que é paisagista e educador ambiental, e investimento de R$ 65,00 para cada oficina que você participe. Então, está dado o recado aí, das 9 às 12, horta suspensa, e das 14 às 17, plantas medicinais. 7 de outubro, ou seja, daqui a 2 dias. Um abraço para o Daniel, viu? Figuraça. Sabe tudo disso aí. Passou muito tempo na Paraíba, voltou e está com uma saudade grande dele. Lançamento do livro A Constituição como Simulacro, a segunda edição do livro, hoje, dia 5 de outubro, às 14 horas, na sala das comissões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em Fortaleza. Que também será o lançamento da marcha dos servidores municipais da FETANSE. Né? Exatamente, que ontem a gente teve aqui a presença da presidenta, né, da FETANSE, Medina Soares, falando a respeito do 8ª marcha dos servidores municipais, dia 5 de outubro, às 14 horas, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Temos aqui também o problema do refis, né? Refis da sonegação. O governo lança a campanha Quem Paga Imposto é Otário. Essa campanha diz o seguinte, é o refis da sonegação. Demonstra a farsa do esforço fiscal do governo, né? E você aí que paga seus impostos em dia está sendo lesado. Não aceite o refis da sonegação. Essa campanha é muito importante porque conscientiza as pessoas que esse negócio de refinanciamento, né? Não precisa mais pagar nada, né? Ninguém precisa pagar nada, por aí? Rapaz, eu não sei como é esse negócio, não. Eu não sei porque, caso se você não pagar um negócio desse, depois chega a conta. Para mim, nunca deu certo. Nunca deixou de chegar, não. Gerando resultados. Para você chegou, Jonas. Você chega, né? Jonas já tem alguns problemas nesse sentido. Workshop gerando resultados gerando resultados no terceiro setor, disseminando conhecimentos para multiplicar resultados no terceiro setor. No dia 6 de outubro, amanhã, das 8 às 12, no condomínio espiritual Uirapuru, no auditório Madre Dias. Estamos aí na reta final do programa, agradecemos a audiência, parabéns aos nossos parceiros aqui, né? Gostaria de
agradecer em especial o Deodato Ramalho, Nazaré Antero, Daniel Pio Bezerra, Beth Silva, Alceli Barros, entre outros, que estão aqui nos ajudando a fazer com que esse programa vá ainda mais longe, ou seja, tenha mais gente assistindo e acompanhando o programa Democracia no Ar de hoje. Na reta final, você tem 2 minutos para dizer, né, qual é a sua mensagem final a respeito do golpe militar no Brasil. Márcio, é esperar que as pessoas reajam? Esperar que não precise disso, né? Que até o final do ano a corrupção no Brasil tenha acabado e que esse militar não precise fazer essa intervenção. Mas para acabar, fora dele, recorrer a essa medida tão extrema, né? Mas eu tô muito confiante que isso aconteça. Que até o final do ano o Brasil acabe essa corrupção e não aconteça absolutamente nada. Em 2018 a gente possa eleger aquele que só sobe nas pesquisas. É incrível como esse homem sobe nas pesquisas. É inacreditável. E eles ficam loucos, né? Eles ficam loucos. Sabe qual que é a porcentagem dele no Piauí? 71%. Eles ficam malucos. Inventam as coisas. Inventam, de tudo. Como que pode, né? Ter alguém que pague o apartamento do lado dele. Você viu lá o dela, essa semana o Dallagnol foi lá para o Canadá para receber o prêmio, ainda viu? Recebeu vaia, né? E ainda viu o Grenol ganhar o... É bom demais, é bom demais. De vez em quando a gente tem até uma alegria. O José Ribamar de Souza está nos dizendo aqui: golpe, intolerância ou escambau. Os brasileiros estão ferrados mesmo. É bom. Não tem como discordar do José Ribamar. Infelizmente, é foda, mas é isso aí. Vamos falando, rapaz. Vamos falando enquanto a gente pode. Hoje à tarde ter esse lançamento do Luiz é uma oportunidade para a gente soltar mais a voz, soltar o verbo. Na quinta-feira eu vou estar na Venezuela. Mas daqui 2 quintas-feiras está de volta aqui. Claro que sim, claro que sim. E aí estarei aqui. Na outra semana também, em novembro, vou lá prestigiar o 100 anos da Revolução Russa. Enfim. Conte comigo. O que tiver de novo aí, Márcio, vamos contando e vamos trabalhando. A gente vai daqui para lá e lança os textos e a gente vai sempre mantendo contato. Agradecer a audiência, um abraço a todo mundo aí. Aí, ó, só para registrar, são 4.514 pessoas alcançadas aí com o nosso programa, só aqui no Facebook, fora as rádios, né? Agradecendo também Camponesa, FM, 25 de Maio, FM, obrigado. A Liberdade, AM, a Canudos FM daqui a pouco também vai retransmitir. E a nossa grande parceira classista, né? O Web Rádio Classista, lá do nosso povo da FETRAS. É muita gente desavisada. Vamos lá. Marcelo Show, obrigado. Jonathan Neto, homem da voz de ouro para encerrar o programa Democracia. O Jornal Povo hoje tem uma grave acusação, hein? Do vice-presidente da FIEC, dizendo que o presidente da FIEC está dando golpe nele. É bom demais. Vamos lá. Como eu disse, eles são bons nisso. Eles são bons, são especialistas. Né? Valeu, Jonathan. 11h01. E acabamos de conferir o programa Democracia no Ar, que é o programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFPNB, CITAF, CIFAC, Mova-se, Show Advogados Associados e Sindigrace. Apresentação e produção de Márcio Rodrigues, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Agradecemos também ao Marcelo Shoa, aos comentários de hoje. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM, 25 de Maio FM. Ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, página do Facebook e outras tantas aí que compartilharam o nosso programa hoje no Facebook. Muito obrigado mesmo. Sendo assim, até amanhã, a partir das 10 horas da manhã, numa nova edição do programa Democracia no Ar. A todos, a todas,
Bom dia, boa tarde, boa noite e até lá. Já viu isso aqui? Maçons pela democracia. Piada, né? Maçons pela